Olá! Prontos para mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa figura, assim, muito poderosa e um tanto misteriosa das tradições afro-brasileiras, Egunitá. Oi, pois é, Egunitá, uma orixá fascinante. Sim, temos aqui uns textos bem detalhados sobre ela, sabe? Falando dela como essa divindade ligada à justiça divina, ao fogo que purifica e também aos mistérios da vida, da morte, do que vem depois. É um universo bem complexo, né? Totalmente. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco essas camadas todas. Para começar, os textos já apontam uma natureza dupla, né? Às vezes chamam ela de Oruiná. Isso, Oruiná, que seria uma face, digamos, mais intensa, talvez mais oculta ou severa, de Oiá, que a gente conhece mais como Yansan. Exato. Mas olha, essa conexão com Oiá e Ansan é super importante, claro. Mas é cheia de nuances. É bom a gente já deixar claro. Como assim? Porque, embora tenha essa ligação, né? E em algumas casas de candomblé, Egunitá pode até ser vista como uma qualidade de Ansan, uma manifestação específica. Uhum. Ela tem características e domínios muito próprios. As fontes descrevem ela como uma entidade distinta, sabe? Especialmente na Umbanda. Ah, na Umbanda a coisa muda um pouco. Na Umbanda ela é bem definida como orixá feminina da lei e da justiça, o polo feminino, né? Regendo a purificação, ela é a guardiã da floresta dos mortos. Um lugar simbólico, claro. Entendi. E a condutora das almas recém-desencarnadas. A energia do fogo dela é sempre central, seja como qualidade de Yansan ou como orixá em si. Interessante essa diferença. Bom, então vamos focar nessa identidade mais definida que os textos trazem. Falam dela como o trono feminino da justiça e da lei. Isso. Nossa, isso tem um peso, né? Um peso enorme. É a lei em ação, no feminino. E os símbolos dela reforçam isso. O raio, poder súbito, decisivo, a espada, claro, para executar a justiça, e a estrela de 6 pontas, que muitas vezes simboliza equilíbrio, né? O divino e o terreno juntos. Exato. Símbolos fortes. E a missão dela, pelo que está aqui, parece bem direta. Queimar os excessos, cortar vícios, ajudar a gente a se libertar do que prende espiritualmente. E a ferramenta para isso? O fogo. Uhum. Mas que fogo é esse? É diferente, essa pergunta é chave. E os textos, olha, destacam bem essa diferença. O fogo de Ejunitá não é igual ao fogo de Xangô. Xangô, o orixá masculino da justiça. Isso. O fogo de Xangô é mais a paixão pela justiça, inflama, expande, às vezes até destrói de forma mais ampla. O de Ejunitá, pelo que a gente lê aqui, é outra natureza. Hum. É descrito como uma chama que dissipa, que consome o negativo, especificamente. Purifica, reduz as coisas à essência. Pensa numa chama que não só queima, mas que limpa energeticamente, desfaz ilusão, negatividade acumulada. Ah, entendi. É um fogo mais consumidor, quase. Alquímico na forma de transformar. Exatamente essa a ideia. Não é uma destruição cega, é um fogo com propósito. Quase seletivo, como você disse. Focado na purificação. Isso. Uma das fontes usa a palavra racional, até implacável, para descrever a ação dela. Implacável. Uau! É. Sugere que Egunitá não age por impulso, por emoção, ou respondendo à súplica desesperada, sabe? A intervenção dela, segundo o material, acontece quando a lei divina determina que a purificação é necessária, para restabelecer o equilíbrio. Como se fosse uma executora de uma sentença cósmica de limpeza? Perfeito. É isso. E na Umbanda, isso é central. Egunitá é chamada para limpar a alma, queimar miasmas, energias negativas que atrapalham o julgamento, as emoções, para trazer clareza. Uma força que ordena o caos interior, sabe? E como essa energia de ordenação, de purificação, se encaixa com outros orixás? Os textos falam de uma linha que sustenta as leis do mundo. Sugere uma interação, né? Sim, e essa dinâmica é fascinante. O material indica que Egunitá, com esse fogo consumidor, purificador, ela age como um contraponto, talvez um complemento para o fogo mais justiceiro, expansivo de Xangô, Ah, interessante. como um equilíbrio. Exato. Ela traz a dissolução do negativo, que permite que a justiça de Xangô se manifeste de forma mais clara.
Ao mesmo tempo, dizem que a energia dela intensifica a força do ar de Yansan. Orixá dos ventos das tempestades? Isso, torna o vento mais direcionado, cortante, e também aquece os ventos de Ogum. Orixá dos caminhos, da guerra. Da tecnologia também, dando força e foco para a execução da lei, para abrir caminhos. É como se Egunitá, Xangô, Yansan e Ogum formassem um quarteto energético fundamental, sabe? Que aplica e sustenta as leis divinas aqui no nosso plano. Nossa. E Egunitá seria esse polo que garante a purificação necessária para a lei operar direito. Isso dá uma camada bem interessante para a função dela de justiça. Mas olha, aqui o material entra numa história que parece chave para entender Junitá, a maternidade dela. Ah, sim. Fundamental. Os textos contam que, apesar dessa natureza inicial dela, mais focada na lei e no fogo, ela sentiu um desejo muito forte de ser mãe. E o cenário onde isso acontece, muito simbólico, na Floresta da Morte. Pois é. E durante uma tempestade mítica a Eboico. E não foram partos simples, né? Foram 9 partos. E 9 dias. Isso é muito intenso. Extremamente intenso. E essa narrativa mítica, olha, é riquíssima em simbolismo. Nascer na Floresta da Morte durante a tempestade sugere que a vida pode surgir mesmo onde parece só ter fim, né? E que a transformação, a tempestade, é parte essencial disso. Faz sentido. E os 9 filhos, nascidos em 9 dias, representam as múltiplas facetas da própria Egunitá, desdobramentos da força complexa dela. É como se, ao virar mãe, ela tivesse expandido a própria natureza, o próprio domínio. Vamos então tentar entender quem são esses filhos, ou melhor, as energias que eles representam, né? Pelo que está aqui, as fontes não só listam, mas dão uma ideia da personalidade, da função de cada um, refletindo a complexidade da mãe. Vamos lá. Tem Emalegã, ligado aos ventos, que teria sido raptado pelas Iami, aquelas entidades ancestrais femininas poderosas, às vezes temidas. Yorugã, descrito como vaidoso, guardião do Ibá de Oyá, o Ibá sendo o assentamento sagrado, né? O ponto focal da energia. Isso, assentamento. Aí temos Akugã, o rebelde, Orugã, que é frio e calculista, Rongã, um filho corajoso que teria salvo Maiabá, um orixá feminino da própria morte. Olha a diversidade aí, né? Vento, vaidade, rebeldia, frieza, coragem, é muita coisa. Que mais tem na lista? Tem mais, sim. Jiogã, um guerreiro que ajudou Oxóssi, o orixá da caça das matas. Ungá, que tem uma função bem específica, rondar cemitérios para punir quem desrespeita túmulo, reforçando a ligação de Agunita com esse espaço. Forte isso, protetora dos limites. Muito. Aí tem Bunga, descrito de forma bem sombria, como maligno, capaz de levar à loucura. E por fim Segue, identificado com Egungun, que é o culto aos ancestrais masculinos materializados representando a ancestralidade que pode interagir com os vivos. Ele fecha o ciclo, conectando a morte ao mundo dos vivos pela ancestralidade. É realmente um conjunto de filhos que espelha toda a amplitude de Egunitana, justiça, guerra, proteção, mistério, ancestralidade e até esses aspectos mais sombrios, mais severos. Essa prole não é só um detalhe biográfico mítico. Não mesmo? Ela ilustra a vastidão do poder e das responsabilidades de Egunitá. E como as fontes indicam, essa maternidade não foi um ponto final. Foi um catalisador para uma missão ainda mais profunda que ela recebeu depois. Exatamente. O material diz que depois dessa experiência transformadora de ser mãe, Egunitá assumiu formalmente a missão de guiar as almas na jornada pós-morte física. Se antes ela era a guardiã da floresta dos mortos, agora ela vira a condutora ativa nesse processo. E se a gente conectar isso ao quadro maior, essa função é absolutamente central para entender Egunitá. Ela passa a reger as etapas do desencarne, da transição da vida para o pós-vida. As etapas têm etapas definidas. Os textos detalham isso, não como um evento único, mas como uma jornada com fases que ela supervisiona. Não uma lista rígida. Pensa num fluxo energético que ela governa, sabe? Ok. Começa nos momentos finais da vida física, o último suspiro no leito, segue para os rituais de despedida, como o velório, que ajudam na separação, depois a jornada simbólica e física para o local de repouso final, o cemitério, com a passagem pelo portão como um limiar importante. Nossa, é uma visão bem detalhada dessa passagem que normalmente é tão misteriosa. Sim.
E a descrição continua. Dentro desse espaço sagrado, tem o caminho até o local específico do sepultamento, a descida à sepultura. Tudo isso são etapas energéticas de desligamento. Uhum. Uma etapa crucial mencionada é o ascese, um conjunto de rituais pós-morte que visam fixar a alma, ajudá-la a entender a nova realidade e se desprender totalmente do corpo, da vida terrena. Entendi. Depois vem o descarrego, a liberação final de quaisquer amarras, energias residuais. E por fim a etapa decisiva. A alma, guiada por Egunita, segue para o Orun, o plano espiritual superior, ou, dependendo da trajetória, das necessidades evolutivas, pode ser encaminhada de volta à Terra para reencarnar. Então ela preside essa lei do retorno também. Exato. A justiça se cumprindo até nesse processo transcendental. Ela domina o fim que contém a semente do recomeço. Essa função de guia das almas com certeza se reflete nos rituais, nos símbolos do culto dela. O material menciona uns elementos bem marcantes. Por exemplo, uma máscara de madeira de uma batalha mítica, que hoje é lembrada pela pintura com efum. Aquele pó branco sagrado. Sim, Isso. no rosto dos iniciados, formando um desenho que lembra uma caveira. Isso é visualmente muito forte, né? Conecta direto com essa regência sobre a morte, os ancestrais. Sem dúvida, essa pintura facial, o efum, não é só enfeite. Ela invoca a proteção de Gunita, a conexão com o mundo espiritual, a seriedade do culto. É um sinal de respeito e reconhecimento do poder dela sobre esses mistérios. Outros detalhes mencionados. O ibá dela, o assentamento sagrado, é de barro, elemento da terra, que recebe o corpo no fim da vida. Faz sentido. Totalmente. Utensílios rituais de madeira, palha, materiais naturais, reforçando essa conexão primordial. E tem um toque de ternura nessa figura tão forte. Dizem que às vezes representam ela como uma bonequinha Abayomi. Aquelas de nós de tecido, símbolo de resistência, afeto. Essa mesma. Presa na roupa dela, representando os 9 filhos que ela protege. Isso humaniza um pouco a imagem da orixá implacável, né? Mostra a face mãe, protetora, mesmo dentro da severidade dela. Pois é. E as cores associadas a ela também dizem muito. Vermelho, fogo, paixão, perigo. Dourado, realeza, poder. Branco, paz, pureza, mas também morte. Laranja, movimento, transformação. E cobre, condução de energia, ligação com a terra. Uma paleta que reflete a complexidade dela. E as oferendas, como a gente se conecta com essa energia, como agrada. O material sugere coisas simples, mas fortes. Frutas cítricas, laranja, limão, tangerina. Por que cítricos será? Olha, os cítricos têm essa propriedade de cortar energia densa, de limpar, purificar. É quase instintivo, né? O cheiro, o sabor ácido que limpa o paladar e, simbolicamente, o campo energético. Faz todo sentido pregonitar. Verdade. Além disso, velas coloridas, representando as diversas manifestações energéticas dela, e licor de menta. A menta traz um frescor que também é purificador, calmante, depois da intensidade do fogo. São oferendas diretas, sem excesso, alinhadas à natureza dela. Faz sentido. E os locais de força dela? Pedreiras, talvez pela firmeza, pela estabilidade da lei, e caminhos, por onde ela conduz as almas e por onde a justiça precisa fluir. Exato. Locais de força e passagem. O dia da semana dela é quinta-feira e a data principal de celebração, 24 de maio. Agora, aquela pergunta que sempre vem. Como são as pessoas regidas por Egonitar, seus filhos e filhas? O que as fontes dizem das características? O material descreve personalidades bem marcantes. Geralmente são pessoas muito intensas, sabe? Às vezes impulsivas, com uma energia que não passa despercebida. Imagino. Carregam um senso de justiça muito, muito aguçado. Um desejo quase incontrolável de intervir quando percebem uma injustiça. De querer consertar o que está errado no mundo ao redor. A palavra-chave, justiça. Isso deve ser desafiador para elas e para quem convive. Os textos falam também de uma fala afiada, espírito de liderança. Parece que não se acomodam fácil, detestam monotonia. Mas, curiosamente, também precisam de um lar, de um ponto de estabilidade. Uma contradição interessante, né? Sim, e isso leva a uma questão importante que as fontes também sugerem: a dualidade nessas personalidades.
Assim como a própria Ejunitá tem múltiplas faces, os filhos e filhas dela também manifestam essa complexidade. Uhum. No lado mais luminoso, são incrivelmente justos, corajosos, leais, protetores dos mais fracos, capazes de grandes atos de defesa da verdade. Mas com tanta intensidade deve ter um lado sombrio também, né? Exatamente. A mesma energia que os torna justiceiros, se desequilibrada, pode virar teimosia, autoritarismo, frieza emocional, dificuldade em perdoar. Podem se tornar calculistas, até vingativos e se sentirem que a justiça não foi feita do jeito deles. Nossa! É o reflexo direto da orixá. A justiça que pode ser implacável, a mãe que protege ferozmente, mas que também pune com severidade. É uma energia poderosa que exige muito autoconhecimento para ser bem direcionada. Falando em conexões, diferentes manifestações, o material aponta um sincretismo religioso interessante para Yagunitá. Ela é frequentemente associada a Santa Sara Kali. Quem é Santa Sara Kali e qual a ligação? Santa Sara Kali é a padroeira do povo cigano. Especialmente na tradição católica popular, ela não é canonizada oficialmente pela Igreja Romana, mas tem uma devoção muito forte. É uma figura envolta em lendas, ligada à chegada dos ciganos na Europa, à proteção, maternidade, sabedoria das viagens, e muitas vezes representada como uma figura negra ou de pele escura. E a ligação com a Ejunita na Umbanda. É muito forte. Ejunita rege a linha dos ciganos espirituais da Umbanda, que trabalham com essa energia da liberdade, da alegria, da prosperidade pelo movimento, mas também com uma sabedoria prática, desapegada das ilusões do mundo. Ah, entendi. Tem uma afinidade clara entre a energia de movimento, purificação e justiça de Egunitá e os arquétipos ligados aos ciganos e a Santa Sara. Faz muito sentido essa conexão. E isso se reflete até na saudação para Egunitá. Kali é minha mãe. O que significa exatamente Kalié? Olha, Kali em Yorubá pode remeter ao preto, ao escuro, ao mistério profundo. Iê é uma forma carinhosa, respeitosa, de se dirigir a uma mãe, a uma matriarca. Então Kalié pode ser interpretado como salve a Senhora Negra, salve a Senhora do Mistério ou salve a Mãe das Profundezas. Que lindo. É uma saudação que reconhece tanto o poder dela sobre os mistérios da vida e da morte, quanto o aspecto materno e protetor dela, ligando também a essa conexão com Santa Sara Kali. Puxa. Então, se a gente fosse tentar, assim, capturar a essência de Junitá, com base em tudo que a gente viu nas fontes, poderíamos dizer que ela é muitas coisas, né? É o fogo que não só destrói, mas principalmente consome o impuro, o que não serve mais. Uhum. É o vento que acompanha o último suspiro, mas também a brisa que limpa o ar depois da tempestade. É a mãe severa que exige retidão, mas também a guia compassiva que conduz as almas pela escuridão para um possível renascimento ou descanso. Uma figura muito completa. Muito. Seus poderes centrais são a purificação radical, a transformação profunda pela dissolução do negativo e a capacidade de trazer ordem ao caos, aplicando a lei divina de forma equilibrada, ainda que às vezes dura. Essa dualidade parece ser a chave mesmo, né? A sombra e a luz andando juntas, o fim sendo só uma passagem para um novo começo, a justiça que às vezes precisa ser cortante para poder curar. Nenhuma dor, nenhuma impureza é permanente. Tudo pode ser consumido e transformado pelo fogo purificador dela. Uma mensagem de esperança, no fundo. De certa forma, sim. Mesmo naquilo que parece o fim absoluto, como a morte, ou na dissolução de situações difíceis, existe um caminho de justiça e libertação disponível para quem se alinha com essa força transformadora. Ela ensina a importância de queimar o velho, limpar o terreno para o novo poder brotar com força e saúde. Então, o que tudo isso significa para nós ao refletir sobre essa figura? Egunitá nos mostra uma face da justiça que talvez seja desconfortável para nossa sensibilidade moderna, né? Pode ser. Uma justiça que não se comove fácil, que pode parecer dura, até implacável. Mas os textos sugerem que essa severidade é necessária, que ela é fundamental para a verdadeira purificação, para dissolver o que impede a gente evoluir, para cortar laços com o que é viciado, excessivo,
restabelecendo assim um equilíbrio mais profundo. É uma força de transformação radical que age na raiz dos problemas. E isso talvez nos deixe com um pensamento final, para refletir um pouco. A gente vive numa cultura que valoriza muito o construir, o adicionar, o acumular, né? Seja conhecimento, bens, experiências. Verdade. Mas a energia de Junitar, como descrita aqui, com esse papel central em consumir o que está velho, desgastado, em guiar através de finais necessários, mesmo que dolorosos, ela oferece uma perspectiva diferente e talvez muito relevante para os desafios atuais. Como assim? Será que em meio a tanto foco no crescimento, na expansão, a gente não está negligenciando a importância de saber dissolver, limpar, deixar ir? A energia de Gunitá, por vezes dura, mas essencialmente purificadora, nos convida a pensar. Talvez a verdadeira renovação, seja pessoal ou coletiva, só possa surgir sobre bases realmente sólidas e justas quando a gente também domina a arte de desconstruir o que impede o progresso genuíno, o que corrompe a essência. Talvez a purificação seja tão importante quanto a construção. Nossa, um ponto para pensar mesmo. A importância de saber limpar o terreno. Exatamente. A arte de deixar ir para que o novo possa vir com justiça.